Estamos começando mais um passeio livre. Hoje é dia 23 de janeiro de 2026. E hoje nós iremos fazer, na verdade, uma viagem. Não é uma viagem livre. Eu estou indo lá para o meu local de trabalho, né? Eu trabalho em outra cidade, né? Hoje eu vou para o meu trabalho presencial. São as necessidades, né? Os ossos do ofício. E tinha que ir hoje, né? Faz parte. E não pude ficar lá, né? No meu ninho, né? Junto com meu filho, dando assistência a ele, cuidando dele, né? Infelizmente a vida não é um conto de fadas. Embora a necessidade, né, da minha presença lá no local de trabalho presencial não seja tão imprescindível, mas era minimamente necessário. Então eu achei por bem ir, embora seja bem oneroso, porque eu estou indo no meu carro próprio, né? Eu vou de carona. Enfim, hoje a gente está passando por aqui, né? A gente já fez, né? Um dos primeiros vídeos que eu fiz, né, da série Passeios e Viagens, que era uma conversa a bordo, na verdade ainda nem tinha um nome, né? Conversa a bordo, nem nada. Que foi quando a gente viajou para lá, para Itabaiana, né? Vídeo que tem mais ou menos um ano que foi gravado. Ele foi gravado no dia 21 de janeiro de 2025. Naquela época minha vida era bem diferente de hoje, né? E estamos fazendo esse episódio. Não é da série Passeios e Viagens, mas é dos nossos vídeos avulsos aqui, né? E não tem muito. Nada desse canal tem audiência, né? Mas esses têm menos audiência ainda. A gente tá aqui gravando com o nosso segundo aparelho, né? Nosso segundo tanque de guerra, só que esse é um tanque de guerra um pouco mais fraco, né? Que é o Motorola Edge 60 Pro. A Motorola, ela tá voltando, né, a se reposicionar no mercado assim, de aparelhos top de linha, né? Aparelhos premium, de aparelhos de qualidade. Depois que ela desapareceu, né? A Motorola era uma marca, né? Era uma marca originalmente dos Estados Unidos. Ela foi uma das pioneiras, né, no comercialização de aparelhos celulares da história, né? Todo mundo que viveu nos anos 2000 até o início da era 2010 lembra dos celulares da Motorola, né? Da Motorola original, né, digamos assim. Ela tinha assim, celulares que eram muito bons, né? Depois ela entrou em declínio, desapareceu, né? E depois ressurgiu das cinzas já na década passada, não mais sendo a Motorola, né? Continuava sendo Motorola, mas ela tinha sido comprada por várias empresas acho até que já foi até da Microsoft, imagina. E voltou a ressurgir das cinzas já como uma das empresas da Lenovo, né? Empresa chinesa, né? Quando você aí tem um Motorola, um celular, um smartphone da Motorola, saiba, você está adquirindo um produto chinês, não é ocidental. E eu orgulhosamente consumo esse produto chinês, né? E ela voltou produzindo celulares muito bons, alguns intermediários muito bons, né? O Moto Z, depois eu tive o Moto Z Play, maravilhosos, smartphones incríveis, né? Na época, né? Muito inovadores, já tinha os gestos de você balançar e acender a lanterna, enfim, eram aparelhos incríveis. Mas depois ela entrou, não estava mais competitiva, né, no mercado de celulares premium, perdeu aí para Samsung, até para outras, a LG ainda estava, né, enfim. Depois perdeu para outras até chinesas, como a Xiaomi, enfim, a Samsung principalmente, e ressurgiu
já com o Moto Edge 30 Ultra, né? Um aparelho muito bom. Mas o Edge 50 Ultra, ele foi assim um retorno, né? Ele é um aparelho incrível. Ele tem uma câmera, como a gente faz nossos vídeos aqui, uma câmera incrível, não é perfeita, mas muito boa. Ele tem uma bateria de 5.000 mAh, que dura muito tempo, né? Incrivelmente dura muito tempo. E enfim, é maravilhoso. E agora ela tá, né? Depois do Edge 50 Ultra não teve outro top de linha, né? Tiveram outros intermediários premium, mas não top de linha. Aí eles vieram com o Edge 60 Pro, foi o mais recente, né? O melhor, assim, não é igual ao Edge 50 Ultra. Vão lançar a linha 70, né? Edge 70. Vão lançar um novo Signature, que é eu não sei onde ele se encaixa, porque não é o top de linha. Tem outros, aqueles dobráveis, que também são top de linha, né? E vão lançar em breve o Edge, no Brasil, o Edge 70 Ultra, que esse sim promete ser o grande titã da Motorola para 2026, né? Aqui no Brasil. Com certeza vai ser um aparelho incrível, espero eu, né? Que venha também com carregamento Ultra Power de 125 watts, como o Edge 50 Ultra. Esse que está gravando, ele carrega em 90 watts, que já é incrível. É um intermediário que também tem carregamento por indução, então não deixa a desejar em muita coisa não. Ele é um aparelho muito potente, muito bom, inclusive. Enfim, era a reflexão, né, que a gente estava fazendo sobre a Motorola. E em nosso itinerário de hoje, né, eu vou parar, e como eu vou fazer uma viagem, eu vou parar para calibrar os pneus do carro, né? Então, nós vamos parar ali no início, né, da BR, tá aqui. Os pneus não estão tão baixos assim, mas quando a gente viaja é sempre bom calibrar os pneus, abastecer, né, um pouco, porque a autonomia dele aqui é de 122 quilômetros e nós vamos percorrer mais ou menos 100 quilômetros e de volta, né? Então ele vai chegar na reserva aqui. Tá com etanol, né, também. Então eu vou abastecê-lo, provavelmente também na BR, talvez eu abasteça até no caminho, né? No caminho de Itabaiana, ali na BR-235. Então a nossa primeira parada é aqui nesse posto, né? Esse posto de gasolina, ele é um local, eu já tive muito aqui, né? Quando eu viajava logo no início da minha vida profissional, sempre no interior, né, do estado, eu muitas vezes esperava carona, esperava ônibus também que passava aqui. Agora não passa mais, né? Antigamente era um ponto de parada de ônibus, aquelas vans, né? Micro-ônibus, que a gente ficava esperando, a taxi-lotação, ou carona, né? Também, muitas vezes, muitas caronas aqui, né? Esse posto é um local, assim, icônico, né? De quem vai para o interior. Não é de quem vem, é de quem vai. Não só para o interior de Sergipe. Você vê ali aquelas pessoas ali, paradas ali, sentadas. Elas estão esperando carona para ir para algum lugar do interior do estado, ou provavelmente até são colegas meus de trabalho, né? Mas eu não conheço, não estão indo para... aqui esse calibrador desse posto, pelo visto, está quebrado. Então, não vamos parar aqui nesse posto, né? Mas enfim, interessante falar sobre ele, né? Esse posto de gasolina. Mas aqui à frente, uma loja famosa, né? Aqui agora, Aracaju é mais uma das cidades, né, que tem uma estátua da liberdade, né? Ali nessa rede de varejo, sabe-se lá o que é, essa franquia aí, né? Cujo dono é uma figura bem emblemática e polêmica.
E estamos já saindo. Esse vídeo está quase que um guia de percurso, né? Mas eu falo de assuntos aleatórios, né? Como quem fala de qualquer coisa, né? No caso, eu estou falando com um espectador impessoal, né? Ou talvez com ninguém, né? Talvez eu esteja falando sozinho. Se alguém assistir esse vídeo, eu estou falando para alguém. Se ninguém estiver assistindo, eu estou falando sozinho, né? Maluco. Então, agora a gente está já na saída de Aracaju aqui, né? E a trilha sonora de fundo, talvez até o vídeo seja bloqueado, não sei, né? Porque são trilhas sonoras de uma playlist de músicas românticas que eu tenho, né? Achei interessante colocar como trilha sonora de fundo essa playlist. Teve uma música até que eu passei, né? Que era DJ Bobo, que motivos de direitos autorais dessa gravadora lá, se botar a música desse artista, já era bloqueio do vídeo total. Então aqui, pelo menos, os outros eu acredito que não, né? Mas como eu tô falando, né? Não tô só reproduzindo a música, né? Então talvez acabe não gerando nada, porque a música tá no fundo, né? E tem a minha narração também, né? Bom, eu sempre coloco no Waze, né? Só para relembrar, né? Onde tem os pontos de pardais, né? Na estrada, os radares. Porque esse caminho eu já sei de qual é salteado. Assim como no vídeo lá de 2025 que a gente fez, né, em janeiro, hoje eu vou tomar café em um supermercado que tem lá no centro de Itabaiana. Um local que eu gosto muito. Não sei como é que tá, né? Porque a última vez que eu fui lá tem muito tempo, né? Tem quase um ano, pra falar a verdade. Ou menos tempo. Então não sei quanto tempo. Então, 6 a 7 meses, tem muito tempo. Muito tempo. Então eu não sei como é que anda lá. Como tá esse supermercado, né? Eu sei que a previsão de chegada lá talvez seja depois das 7, porque eu vou parar para calibrar o pneu e abastecer, né? Estamos aqui a uma velocidade baixa, né? A 60 km por hora. Aqui a gente tá. Esse trecho aqui é a BR-235, né? Não é a BR-101. A BR-101 ela é só depois do cruzamento. Aqui nesse trecho, né? Quando faz essa curva aqui, não agora. Aqui a gente ainda tá em Aracaju, né? De um lado eu acho que é o bairro Sobrado, à direita, à esquerda, o bairro Capucho. E logo em seguida já não vai ser mais Aracaju, a gente vai entrar já no limite entre os municípios de Nossa Senhora do Socorro, à direita, né? E que vai ser, não estou lembrado do nome do bairro, Nossa Senhora do Socorro, e à esquerda, município de São Cristóvão, que é provavelmente o bairro Parque dos Faróis, dos bairros que não tem acesso ao resto do município. O acesso dele é exclusivo aqui pela BR. Aqui tem vários nomes. Eu acredito que um dos bairros aqui, no vídeo que eu fiz em 2025, eu coloquei o nome, né? Tudo certinho. Eu não faço mais, né, vídeos com nome de ruas, porque não tem sentido. Dá muito trabalho para fazer. E as ruas e avenidas mudam de nome com muita frequência, então vale a pena. Você vai assistir um vídeo que vai estar desatualizado, então é um trabalho perdido. O nome dos locais muda, então imagine o nome das ruas, né?
Aqui a gente já está em Nosso Santo, não está mais em Aracaju, que é um posto da Polícia Rodoviária Federal. Lembrei, né? A gente sempre lembra aqui em Sergipe daquele terrível incidente, né? Do caso daquele rapaz, né? Que foi assassinado por policiais rodoviários federais, né? Eles já foram condenados, estão cumprindo pena já, enfim. Um caso que a gente chamou até da câmara de gás, né? Eles colocaram o rapaz no porta-malas da viatura, colocaram gás lacrimogêneo, fecharam e obviamente ele morreu asfixiado, né? Então uma morte cruel aí. E um dos casos não é incomum de abuso por parte de forças de segurança. No mundo inteiro isso acontece, né? Infelizmente. E a China sempre dando exemplo, né? Você não vê esses casos acontecendo na China. Não tem. Mais fácil você ver pessoas brigando com policiais andam desarmados. São coisas que a mídia ocidental ainda tenta criar a imagem de que a China é uma ditadura, mas cada vez mais todo mundo vê que isso é uma grande mentira. Eu fiz um vídeo, passeio livre, no dia 19, ou no dia 20, mas eu não publiquei porque era um vídeo que eu falava de opinião sobre geopolítica, e a gente sabe, se esse canal ele já sofre shadowban gratuitamente, imagine se eu for falar de geopolítica, de assuntos contra-hegemônicos, né? Contra o país de origem dessa plataforma, né? E os interesses por trás do imperialismo do qual essa plataforma também faz parte. Então, eu preferi não tecer mais comentários dessa ordem, né? Eu até posso falar, mas não com tanta frequência. Aqui eu vou parar para calibrar o pneu do carro, né? Vamos parar no posto BR, eu acho melhor. Aqui é um posto Shell e mais à frente BR. Só lembrando, né? Postos BR, né? Nossa BR distribuidora não existe mais. Ela foi vendida, né, no governo anterior, do atual presidiário, né? Lá da Papuda. Entregou a preço de banana, né? A BR distribuidora agora são 6 empresas privadas, por isso que nossa gasolina aqui também não baixa tanto, né? Porque a gasolina que é distribuída também não é da Petrobras. Esses postos BR aí, nosso orgulho nacional, não são mais nossos. Vamos procurar aqui um calibrador. Você deve ter aqui, né? Esse é um desafio encontrar, né? Onde tem. Onde calibrar pneu. Imagine se tivesse com o pneu baixo, né? Também não encontrei. Você não tem. Vamos ter que procurar um calibrador em outro lugar, que não tem. Então, ou eu não procurei direito também, né? Bom, vamos. Desviei um pouco aqui. O Waze já me perguntou se eu vou continuar o percurso. Vou sim. Não abasteci, eu vou abastecer com gasolina lá em Itabaiana, porque lá a gasolina é menos cara do que aqui, na região metropolitana de Aracaju, né? E estamos aqui dirigindo em baixa velocidade. Aqui estava em construção, mas agora já inaugurou, né? Eu acho que já inaugurou. É um novo cemitério de luxo daqui de Sergipe, né? Junto com Colina da Saudade. Acho que cemitério seja de luxo, né? Porque o que difere uma lápide, uma florzinha com uma pedra de mármore bonita e uma carneira ou uma vala comum? Nada, né? Ninguém vai, só no dia de finados, quem acredita aí, quase ninguém vai visitar o túmulo.
túmulo ficaram os restos mortais da existência da pessoa, né? O resto fica na memória dos que vivem aqui, mas é um local que ninguém vai visitar com frequência. Então, tanto faz se você tem um lugar tão bonito, um memorial, um mausoléu, ou você foi enterrado num lugar, numa vala comum. Com o tempo ninguém vai visitar o seu túmulo. Ficam só as memórias do que a gente foi. Para quem fica, né? A gente continua vivo enquanto tiverem pessoas que lembrem da nossa existência. Quando ninguém mais lembra da nossa existência, né? Se a gente for um cidadão comum que não vai entrar para a história como uma figura atemporal, a gente vai ser esquecido. A gente vai morrer literalmente, ninguém vai lembrar. Até o nosso nome, depois de algumas gerações, nosso nome é retirado da lápide, não vai ficar lá. É temporário também. Não é uma coisa que fica para sempre, não. É um pouco triste, né? A vida é assim, ela é interessante, né? A gente aqui viajando, né? E a vida é isso, é como uma estrada. Sempre passa o tempo, sempre passa. É implacável, não importa o que aconteça, onde você esteja, o que você faça, vai passar. Você vai ser esquecido. Você vai ser só mais uma poeira do esquecimento. Tem tanta gente, né, que... É claro que a gente quer ser importante enquanto está aqui. A gente quer ter sucesso, ser reconhecido, mas nada é para sempre. Até o sucesso ele acaba, e seja ele qual for. Se você for bem sucedido profissionalmente, você também vai envelhecer, vão vir outros profissionais mais capacitados do que você, mais novos, né? Vão estar na ativa, e a tendência é que você seja esquecido, que você não seja mais o melhor em nada. Isso se aplica em tudo, nos esportes, né, que acontece precocemente, ou mesmo na vida profissional, um médico, o melhor médico de todos, deixa de ser, porque vai surgir alguém melhor. Você vê que esse ônibus aqui, né, esse micro-ônibus, só para não deixar eu ultrapassar, fez questão de ficar seguindo essa faixa adicional, né? Um motorista maravilhoso, né? Bom, aqui a gente já tá, né? Já saiu, né? Socorro. O Waze aqui deu uma travada aqui, né? Eu acho que ele travou. Vai entender, né? Imagine se eu fosse confiar nele, hein? Eu que não conheço o percurso. Não dá pra confiar 100% não nesses Google Maps, Waze. As pessoas que antigamente tinham GPS que a gente comprava, né? O próprio GPS não é uma tecnologia, é confiável, mas a gente tem que lembrar que é uma tecnologia dos Estados Unidos, uma tecnologia militar dos Estados Unidos, e eles podem simplesmente desativar isso daí. E aí, como é que a gente vai se guiar? Outros países, né? A Rússia, a China e outros países aí, eles não dependem do GPS. Eles têm o próprio sistema deles de geolocalização, que não precisa dos Estados Unidos, né? Tem uma potência bélica dos Estados Unidos.
eu estou dirigindo devagar, né? Porque é aquilo, não adianta ter tanta pressa. Tanta pressa para quê, né? A diferença é tão pequena. A diferença de você chegar num lugar de 10 minutos no máximo, que são 10 minutos ou menos, né? Às vezes você corre, ultrapassa, né? E chega mais à frente e encontra um caminhão bem lento. E eu vou encontrar com eles de novo mais à frente. Eles gastaram mais combustível, fizeram tanta coisa para nada. Simplesmente para chegar no mesmo horário que alguém que está na velocidade tão alta. Eu nem estou tão devagar, estou numa velocidade até alta, que estou a 100 por hora aqui. Um pouco mais de 100, né, por hora. Aqui a gente já passou, né, por Areia Branca. A gente... O próximo... Aqui não... acredito que já seja até Laranjeiras, né? No vídeo que eu fiz, no episódio 143A, ele tem todas as informações daqui. Aqui é a fazenda Boa Luz. É em Areia Branca, realmente. Então, essa BR-235, ela inicia ali, né, em Aracaju, e ela termina lá no Pará. É uma rodovia muito longa, né? Tem muitos trechos duplicados. Depois de Sergipe tem muito trecho duplicado, mas o trecho inteiro de Sergipe é simples, sem duplicação. Então, Sergipe é um trecho um pouco bem... Aqui é uma rodovia perigosa, sabe? Vocês estão vendo ali à frente um caminhão que ultrapassou no local que é proibido ultrapassar. A sorte é que aqui tem esses acostamentos, né, que podem, numa situação crítica, aí salvar. Novamente é que eu digo, qual a necessidade, né? Quando esse caminhão permitir a sua passagem, muito gentil, é um bom motorista. Um bom motorista, ele ficou ali no acostamento, permitindo que outros motoristas ultrapassassem. Acreditar, na verdade, a gente está ficando a Senhora do Socorro. Eu nem sei onde que a gente está aqui, eu estou meio perdido. Mas eu viajei aqui. Eu sei que a gente passa, né, nesse percurso, a gente passa por Nossa Senhora do Socorro, Laranjeiras, que eu acredito que seja por onde a gente está, Areia Branca e, por fim, o município de Itabaiana. A gente está se dirigindo ao meio, ao centro, né, do estado, na região do Agreste. E Itabaiana, ela atualmente ela é o quarto município mais rico, maior, assim, mais populoso do estado, né? O primeiro é Aracaju, o segundo Nossa Senhora do Socorro, o terceiro, aliás, Itabaiana é o terceiro, né? Itabaiana e depois o Lagarto, é o quarto. Itabaiana hoje é o terceiro município mais populoso, também com o maior PIB do estado, né? Superou também Lagarto em economia. A Itabaiana, Lagarto sempre foi uma cidade antes, né? Tinham mais fábricas, continua tendo muitas fábricas, né? Mas Itabaiana, além de fábricas, ela também tem um comércio muito forte, né? Um entreposto comercial, né?
das cidades, assim, onde os caminhoneiros param para... É a primeira parada, né, que tem no estado. A gente está mais ou menos... São mais ou menos 6h28 da manhã. E a gente... Eu tô indo, né, pro meu local de trabalho. Mas como o expediente se inicia às 8 horas da manhã, né? Eu vou primeiramente para tomar café, né? Ali no restaurante do Nunes Peixoto, da Baiana. E depois eu volto, né, ao trabalho. Inclusive a gente até vai fazer uma filmagem lá, né, nesse local famoso, até para deixar, né, como um registro aqui no canal, né, das minhas andanças por aí, né. E eu não ando muito, né, como qualquer pessoa comum. Eu não sou uma pessoa que viaja tanto assim na minha vida. Eu só viajo ao trabalho. Na minha vida inteira nunca viajei para o exterior. Também não tenho interesse em viajar para o exterior. A gente já tem um país continental. O Brasil é tão grande. E por mais que a maioria das leis sejam nacionais no Brasil, né? O que acontece em um estado, em outro, não muda. O Código Civil é o mesmo, o Código Penal é o mesmo, enfim, a Constituição é a mesma, muda a Constituição estadual, mas as leis de trânsito são o Código de Trânsito brasileiro, né? Então não tem diferenças gritantes de um estado para o outro, é tudo Brasil. Mas existem diferenças culturais, né? Diferenças de sotaque, de modo de vida, de culinária, enfim, diferenças de modo de enxergar o mundo que variam de um estado para outro e dentro do mesmo estado, de uma região para outra. Por exemplo, Aracaju é diferente de Itabaiana, que é diferente de Lagarto, que é diferente do Sertão. E isso, Sergipe, que é o menor estado, né, da federação. Você imagine um estado maior, um estado como a Bahia. A Bahia tem culturas diversas. Você tem ali Petrolina, né, o Juazeiro, Petrolina em Pernambuco, naquela região ali. Você tem Juazeiro e você tem cidades que fazem limite com Minas Gerais, por exemplo, uma diferente da outra. Cidades como Barreiras, né, que já ficam próximas ali do Distrito Federal, de Goiás. E você tem o Recôncavo Baiano, que é também diferente de todo esse resto. Então, dentro de um estado você tem muitas diferenças. Então o Brasil é muito rico, tem muitos lugares bonitos. O Brasil tem montanhas, tem um litoral gigantesco, muito diversificado, né? Você tem o litoral daqui de Sergipe, que é diferente de Alagoas, e assim vai. Se você for descendo do Brasil até o sul, você vê que também é muito diferente. Então, o Brasil é um país incrível, que se você quiser conhecer o Brasil inteiro, você conhece. Inclusive tem canais, né? Um dos canais que eu gosto muito de assistir, né? Um canal semelhante ao meu, né? Mas ele grava, né, com GoPro, e ele realmente viaja o Brasil inteiro, né? Inclusive agora ele está com os vídeos na Transamazônica, que é o canal Viagens pelo Brasil. Um canal assim, que eu admiro muito. Está crescendo bastante, né? Um ritmo muito bom, e ele cresce com vídeos, né? Não é com shorts. Então ele tem uma audiência boa e é um cara muito legal, né? Uma pessoa muito
muito simpática, muito gentil, muito inteligente, que acrescenta muitas coisas. E uma história de vida muito interessante, né, que ele conta lá no canal dele, é muito bom. Aqui o meu canal não é um canal de viagens, assim, porque é um mais do cotidiano, né? Eu comecei com vídeos temáticos, né, de alguns percursos que eu fazia, muitos vídeos com locais repetidos, porque eu não saio, não é um canal de viagens diversificado, né? Eu não tenho, não faço passeios para lugares tão diversos, até porque o meu trabalho não é, né? Eu não vivo viajando, né? Aqui é um trecho bem perigoso, né? A gente já passou aqui em 2025, né? 2 vezes. Em 2024 teve o primeiro, e em 2025 o segundo vídeo. Esse trecho aqui, acho que é a região do Cafuz, povoado, isso aqui é muito perigoso. Por quê? Tem um lado que tem a terceira faixa, né? O outro lado, o outro sentido não tem. Então, assim, é muito perigoso, um local de curvas fechadas. Então não considero seguro, sabe? Aqui tem que realmente dobrar a atenção, principalmente quando você está voltando. Aqui, isso aqui era um local que já deveria ter sido duplicado há muito tempo, ou pelo menos nesse trecho aqui terem 2 faixas em cada lado, tem uma proteção, enfim, tem uma segurança maior viária, né? Que infelizmente não tem. Um trecho bem perigoso. E já tiveram, sempre tem, né? Corriqueiramente, você vê que tem marcas aqui de acidentes fatais, né? Esses caminhões que descem, imagina um caminhão desse que perde o freio, enfim. Há sempre riscos, né? Na estrada há sempre muitos riscos. Você pode estar aqui e a situação pode mudar por completo. Um caminhão, um veículo pode invadir a contramão. Pegar a estrada é sempre perigoso. Sempre perigoso. Mesmo que você tome todos os cuidados, né? É sempre perigoso. Para quem toma as cautelas, e pior ainda para quem é imprudente. Agora a gente já está se aproximando, né, de Itabaiana. E vocês estão vendo ali uma coisa interessante, né? Mas ao fundo, ali, aquela montanha ali, as montanhas, né, todas, são a Serra de Itabaiana. A gente primeiro vai passar por Areia Branca. Já passou, nem lembro. Vai passar ainda por Areia Branca. Ao fundo, vocês veem, agora não, né? Mas algumas montanhas da Serra de Itabaiana. Ela fica nos territórios, né, dos municípios de Itabaiana e de Areia Branca. E quando a gente chega, vocês veem que hoje não está um dia nublado. Vocês podem observar que está um dia de céu quase limpo. Então, quando a gente chega próximo de Itabaiana, que a gente vê uma névoa baixa, escura, uma neblina, e acima do horizonte o céu, que pode estar nublado ou pode estar limpo. Porque lá tem muitas fábricas, né, que emitem muitos poluentes. Então a cidade ela tem uma poluição atmosférica muito grande, né? Tem muita fuligem. E agora sim, a gente ali, né, no passado antes, era Nossa Senhora do Socorro, né? Era um povoado. Aqui sim a gente está chegando no município de Areia Branca. Isso aqui é a sede do município, né? Parece um povoado, mas é a sede do município de Areia Branca. A cidade é basicamente
algumas ruas em torno aqui da estrada, né? Da BR. Não vai muito adentro. Aqui mais um quebra-mola. Vou testar o freio do carro, né? Eu me lembro que o primeiro vídeo que eu fiz, né, de viagem longa mesmo, para o canal, né, não que eu tenha viajado, né, mas eu tenha decidido gravar, eu tenho tido condições de gravar, foi quando a gente foi para Lagar. Quando eu trabalhava lá, eu fiz uma viagem em junho de 2023, junho de 2023, em que eu fiz algumas gravações, né? A gente fez a viagem de ida e a viagem de volta. É um vídeo que não tem trilha sonora com direitos autorais, né? São aquelas trilhas sonoras do YouTube que são livres de direitos autorais. Foi um vídeo de chuva muito interessante, né? Até hoje já tem uma quantidade boa de visualizações. Na época demorou muito, né? Mas eu acredito que é algo que não vai acontecer com os vídeos feitos atualmente. Há uma tendência desde o ano passado nesse canal de os vídeos não terem muitas visualizações. Então, não terem mesmo, com vídeos que não passam de 50 visualizações, né? Ninguém vê isso daqui que a gente faz. Estou falando sozinho mesmo, literalmente. Estou falando sozinho. Aqui a gente está em Areia Branca e ao fundo que vocês estão vendo é a Serra de Itabaiana. Vocês veem que a nuvem, né, ali em cima da montanha tem as nuvens, uma nuvem baixa ali, né? Uma névoa, uma neblina. Essa paisagem aqui na BR-235 é uma paisagem bem bonita. Eu até acho uma paisagem mais bonita do que a da BR-101 e a da rodovia estadual, que vai até Lagarto, né? Eu gosto muito desse trecho aqui da BR-235, mesmo sendo mais perigosa. Aqui o posto que a gente vai abastecer na volta. A gasolina não tá menos cara, né? Aqui em Sergipe você vê a gasolina tá 6,41, aqui no lugar mais barato, né? Lá em Aracaju tá 6,52, 11 centavos de diferença, que por mais que pareça pequena, mas faz diferença. Não vou comentar, né, do porquê a gasolina ser tão alta aqui, né, tão cara. A gente sabe hoje, né, que quando um país ele resolve administrar o seu petróleo, as suas riquezas energéticas, ele pode sofrer várias coisas, desde sanções econômicas até mesmo invasões militares, né? Até mesmo o sequestro do seu presidente. Então, quando um país ele não entrega tudo, né, não segue ao interesse, né, do imperialismo, ele é atacado de várias formas. E o Brasil foi atacado, a gente sabe, né? Não militarmente, mas, né, indiretamente. O imperialismo colocou seus jagunços aqui e entregaram nossas riquezas, né? BR Distribuidora, a Petrobras foi fatiada e grande parte dela foi privatizada. Quando fala assim, vão privatizar a Petrobras, privatizar, grande parte já foi privatizada. Refinarias que eram da Petrobras foram entregues a preço de banana, né? Nossa riqueza, né, vai para uma meia dúzia de bilionários, e não tô nem aí para ninguém. Enfim, mas não vem ao caso, né? Aqui a gente está passando pelo presídio. Esse presídio aqui tem tanto presídio de segurança máxima quanto presídio que é de segurança média, né? Que é onde ficam presos que
estão no regime semiaberto. Aqui é um trecho bem montanhoso, bem acidentado. Depois de Itabaiana, aqui em Sergipe, a gente passa pelo município de Frei Paulo, depois pelo município de Carilha. E depois disso acaba no estado, aí a gente já entra no estado da Bahia. O Sergipe é muito pequeno, né? Você consegue passar por Sergipe em 3 horas, você corta o estado. É o menor estado do Brasil. Ele tem mais ou menos o tamanho, né, de um território europeu no Oriente Médio, não vou dizer o nome, né, um enclave neocolonial, né, que foi entregue pelo Império Britânico. Há uns cambalachos que saíram de vários lugares da Europa, né, foram expulsos da Europa, de vários recantos, né, na época que tinha aquele austríaco do bigode e aquela turma dele lá, né, que fizeram aquelas coisas não muito legais, né. Aí uma parte desses cambalachos lá, né, poloneses, ucranianos, franceses, russos, foram para lá colonizar o território legítimo da Palestina, do povo palestino, esses sim descendentes dos hebreus, dos povos semitas, originários daquela região, né? Esse sim tem vínculo histórico com a Ásia Ocidental, diferentemente dessas fraudes aí, né? Desses saqueadores europeus. Então lá. Então Sergipe tem mais ou menos o mesmo tamanho desse enclave genocida. Enfim, é difícil, né? É difícil se referir a essas coisas tendo conhecimento. Uma coisa é você ser um ignorante, você desconhecer. Vamos ultrapassar aqui. Ultrapassamos em segurança porque é uma faixa que não é contínua, a faixa o ponto de ultrapassagem não vinha nenhum veículo no sentido contrário, então ultrapassamos em segurança junto com os outros. Realmente ficar atrás daqueles veículos ali poderia causar um atraso aí de pelo menos uns 20 minutos. Nesse caso valeu a pena, né, fazer a ultrapassagem. Mas é aquilo, você correr tanto não faz muita diferença, não muda tanto. Você ir nessa velocidade que eu estou, 80, 100 por hora, você vai chegar lá com a diferença de 20 minutos no máximo. 20 minutos é a diferença, sim, mas são 20 minutos em que você pode realmente matar e morrer sem necessidade. Então, eu prefiro dirigir no meu ritmo aqui tranquilo, não tenho pressa para chegar. E quando você, não que isso que eu não tivesse, né? Eu não tinha interesse em morrer num acidente de trânsito antes de ter filho. Eu tinha uma mãe que sofreu muito para me ter, né? Para me gerar, e que não merece que eu vá embora num acidente desnecessário por imprudência. Mas quando você tem um filho, você sabe que não pode. Se eu morrer, ele vai ficar sem um pai. E convenhamos, eu não tive a presença paterna na minha infância, né? Hoje não, meu pai é relativamente presente na minha vida, né? Não igual a minha mãe, mas
é presente. Mas por muito tempo eu não tive, né, a presença paterna. E a minha mãe sempre supriu. Então, eu posso dizer que sofri com a ausência, né, do meu pai. Porém, a presença paterna é importante. É muito importante. Quando você tem um pai que pode lhe guiar, né? Pai, né? A mãe não. A mãe, ela é muito essencial, né? Nada substitui uma mãe. Nada. Mãe é mãe, né? É um papel, não é para ser machista, mas a mãe, ela tem naturalmente, né? Ela fica com a criança durante a gestação, ela amamenta quando amamenta, ela tem aquela proximidade natural maior, aquele contato muito maior. Mas o pai, ele exerce uma função complementar a isso daí, né? Ele supre o que a mãe não pode preencher, né? Onde o papel da mãe, ele né, é preenchido de uma forma, e o pai, ele serve como um guia, né, um exemplo, como alguém que está ali para orientar, para amparar, né, para proteger, não importa quem seja. Uma mãe protege, mas um pai, ele está ali para isso, para ser uma figura que vai dar segurança, dar sentido, vai orientar, vai guiar aquela pessoa, né? Então é importante ter um pai. Quando o pai é presente, quando o pai é um bom pai, é muitíssimo importante. Não existe nada, ninguém pode ocupar esse papel, né? Por mais que uma mãe, ela supra, né, o papel da mãe, ela não precisa de nada, mas um pai também não é substituível por ninguém, né? Se você não ocupa ou não tem, você tem essa lacuna, né, na sua vida. Então eu não, agora que tenho, né, gerei uma vida, que tenho um filho, eu não quero que ele não tenha minha presença. Eu sou uma pessoa que eu tive, né, assim, nos estudos, uma trajetória muito boa, né? Eu era um aluno muito dedicado, uma pessoa que tinha notas muito altas, uma pessoa que se destacava nos tempos de escola. Fiz uma graduação muito bem feita e até iniciei a vida, né, passando em concursos públicos no início, ainda na universidade, né? E tinha tudo para seguir um rumo e um grande sucesso para atingir, né, passar em concurso de carreiras, né, muito grande expressão, né, social. Porém, por diversos fatores, né, alguns fatores externos, outros que eu atribuo a mim mesmo, né, preguiça, falta de comodismo, né, porque bem ou mal eu já estava em um cargo público, então eu já tinha meu dinheiro, já tinha meu carro, já tinha um imóvel. O que eu queria comprar, eu conseguia comprar, porque eu tinha filho, né? Então eu tinha condições, vou comprar esse eletrônico, tinha condições. Então esse sonho, essa necessidade de ter, foi sempre sendo relegada para segundo plano. E hoje, né, eu já estou numa idade, não sou mais jovem há muito tempo, estou na vida adulta, estou naquela idade, né, próxima dos 40 anos, então eu carrego uma frustração profissional, né? Meu cargo público não é um cargo público ruim, né? Não recebo salário mínimo, porém não é também um cargo público que me permita viver uma vida tão confortável, né? Tanto que eu tenho, né, os apartamentos que eu tenho são apartamentos populares, são apartamentos simples, né? Vocês veem que não tem luxo, não tem riqueza, não tem nada
tão confortável assim. Eu não vivo viajando, né? As viagens que eu faço são viagens para lugares próximos, aqui em cidades próximas. Ou é Salvador, nunca mais eu fui, ou Maceió, que tem vindo com mais frequência, mas nada muito distante. Simplesmente porque eu não consegui, não tenho uma vida que eu queria ter, né? Uma autonomia profissional maior, né? Então essa frustração eu carrego e é algo que eu ainda almejo, né? Nesses últimos próximos anos, né? Uma retomada dos estudos para pelo menos enquanto eu ainda tiver alguma energia para estudar, eu poder passar num concurso, né, para um cargo melhor, para proporcionar ao meu filho uma vida mais confortável. Não que eu não vá proporcionar o mínimo de conforto, né? Meu filho, graças a Deus, ele tem tudo, né? Tudo que uma criança precisa, ele tem. Todos os cuidados, a melhor alimentação, ele tem leite materno, mas tem fórmula a mais cara que pode ter, né? Nessa categoria de fórmulas prescritas pelo médico, pelo pediatra. Tem a melhor fórmula, tem um quarto completo, né? Tanto no meu apartamento, no apartamento da mãe dele tem um quarto, no meu apartamento todos os itens de necessidade, tudo ele tem, né? Não falta a ele nada, né? E também eu vou poder proporcionar, pagar uma escola boa, né? Não a melhor, mas também não vai faltar condições para uma educação mínima que possa proporcionar a ele. Mas eu gostaria de proporcionar uma vida mais confortável para ele. Para mim também, óbvio, mas para ele, né? Que ele possa desfrutar de condições materiais melhores na infância, na adolescência, né? E poder ajudar na juventude dele a ele conseguir ter também os meios da própria subsistência e o sucesso profissional, né? Tudo que um pai quer é que seus filhos sejam independentes, tenham a sua autonomia financeira, né? Tenham sucesso profissional. O que a gente quer é que os filhos ganhem mais do que a gente, tenham mais sucesso que a gente. Infelizmente não é uma tendência geracional, né? Por quê? Porque o mundo piorou muito, né? O capitalismo, o neoliberalismo, todas essas desgraças aí, né? Quando você vê, né, piorarem as condições de trabalho, né? Você vê uma precarização do serviço público, então você tem menos concursos públicos, são mais, né? Porque o serviço público ele não deixa de ser exercido, mas quando você não tem concurso, você terceiriza, você, sabe, faz essas gambiarras de requisição, enfim. O que acontece é isso, menos sonhos são gerados, né? Por exemplo, os tribunais eles estão contratando menos pessoas, fazendo menos concursos. Só uma deles, né? A gente está passando aqui pelo Shopping Peixoto, um dos shoppings do interior do estado, né? Já está reformado aqui, agora está mais bonita a fachada, enfim, uma ampliação aqui do shopping. E voltando, né? Quando você tem menos concursos, você tem menos pessoas tendo alguma autonomia financeira, né? Quando os tribunais, por exemplo, tinham carreiras maiores, né? Analistas, técnicos, oficiais de justiça, escrivães, né? Você tinha carreiras. Antigamente existiam concursos para até carreiras básicas, né? Pessoal da limpeza, de serviços de apoio, eram os agentes judiciários, por exemplo. E eles deixaram de existir porque é muito mais fácil para eles, para o interesse deles, pagar as empresas dos amigos que ganham a licitação e exploram mão de obra muito mais barata e precarizada de terceirizados, não?
não tem os agentes, menos pessoas já conseguem ascender, né, socialmente. Aí você tem também menos concursos para analista judiciário. É outro cargo que está em extinção, porque é muito mais fácil você ter assessor, assistente, que é uma função, um cargo comissionado precário, né? Basta você ter um bacharel em direito. Estamos entrando aqui em Itabaiana, né? Aqui a fachada de entrada da cidade está reformada. Aqui é a Lagarto, se diz capital do interior, mas Itabaiana que é a capital do interior. Itabaiana tem estrutura própria, órgãos, né, regionais. Aqui tem o Ciretran aqui que funciona muito. Aqui tem Vara Federal, Vara do Trabalho, tem sede, tem agência sucursal do INSS. Aqui tem, enfim, Superintendência Regional da Polícia Federal, Fórum da Justiça Estadual, enfim, Hospital Regional. Você tem vários e vários serviços que as pessoas dispensam ir para Aracaju, porque podem resolver aqui em Itabaiana, né? Então essa sim é a capital do interior, de verdade, plenamente, né? Com áreas de capital, com porta de capital, uma cidade com vias largas, como você vê aqui, uma avenida grande. Então não é uma cidadezinha, né, de interior qualquer. E voltando, né, à nossa reflexão, então, sobre a precarização. Então você vê isso e menos cargos, né? Ele fala do judiciário, Ministério Público, os cargos de analista, né, da área judiciária, da área em direito, cada vez menos, né, porque você tem funções ocupadas por cargos comissionados, né? Isso serve a interesses de quem está no poder, né? As carreiras acima, né? Porque você tem carreiras menos valorizadas, não tem carreiras, né? Com pessoas precarizadas. Então, isso em larga escala, você vai tendo menos ascensão social, menos oportunidades e gerações que não conseguem. Aí porque você tem a geração C, principalmente, né? Você tem tantas pessoas que estão morando com os pais porque não conseguem ter um mínimo de sucesso profissional, não tem oportunidade. Eu digo, por exemplo, eu sou uma exceção, né? O órgão em que eu trabalho, o último concurso foi em 2022, mas quando eu fiz concurso, eu, graças a Deus, fiquei na minha época numa classificação muito boa, né? E fui chamado na primeira convocação. Mas hoje, na minha época, os concursos chamavam, o que eu fiz chamou mais de 1.000 pessoas. Aí teve um segundo que chamou também, eu acho que 800 pessoas, em 2014. Aí em 2018 só chamou 300. E agora não chamou nem 150. E talvez nem chame mais. Então, assim, olha a diferença, de 1.000 para 150. Né? A demanda diminuiu? Pelo contrário. Né? Quando eu entrei, as varas, quando eu entrei, né, eu trabalhava, né, ainda era processo físico, né? Então, hoje a tendência, né, os processos estão eletrônicos e a demanda aumentou muito mais, né? A demanda por mão de obra aumentou muito mais, não diminuiu, né? Mas há uma tendência de precarização, de concentração de atividades na mesma pessoa, a mesma coisa que acontece na iniciativa privada, né? Então é difícil, né? Eu não sei do meu filho como vai ser, né, quando ele for jovem, se essa tendência continuar. Pode ser revertida, tudo pode ser revertido, né? A China é um exemplo disso. A China está cada vez mais se automatizando, está cada vez mais tudo com inteligência artificial, e o desemprego lá não é um problema.
estrutural, não existe desemprego estrutural lá, né? Não existe você ter empregos que vão ser tomados pela tecnologia e não vão ter alternativa, sempre tem, né? Uma tarefa que a inteligência artificial faz é substituída por outra atribuição, né? Outra tarefa. Então não falta trabalho, não falta renda, né? É por uma questão de política de Estado e da sociedade. Mas não é o que a gente está vendo no Brasil, infelizmente. Por mais que a gente esteja vivendo, né, ainda um governo progressista, um governo nacionalista, mas a tendência geral em que a gente vive é de um neoliberalismo mais atroz possível, né? Então é isso. A gente está aqui em Itabaiana, né? Hoje dia 22 de janeiro, né? É aproximadamente 7 horas e 4 minutos. O local que a gente vai, né? O Nunes Peixoto, ele já está aberto, acabou de abrir e a gente está indo lá. E assim, aqui, né? Agora só voltando aqui, né? Agora momento guia de percurso. Itabaiana é muito caótico o trânsito. Eu reclamo do trânsito de Aracaju, mas aqui é muito caótico. O povo é muito barbeiro, dirige muito mal aqui. Então aqui a gente tem que ficar atento. Eu estou andando aqui, estou sentindo cheiro de fumaça. Aqui a poluição atmosférica aqui é bem considerável. Já estamos chegando aqui a essa praça aqui no centro de Itabaiana, né? Estamos já entrando em nosso não, né? Supermercado que iremos fazer a nossa refeição do dia, o Nunes Peixoto. E vamos entrar aqui. Aqui eu acredito até que eles estão cobrando estacionamento, viu? Com Aracaju. Aqui, se você fizer compras, entrada liberada. sem compras são 30 minutos, tá? Nem peguei nada aqui. Já estamos chegando, vamos estacionar e nos dirigirmos ao Nunes Peixoto. Eu já vou estacionar aqui ali, né? Para ficar já na saída. Não é a primeira vez que estamos indo aqui. Aqui esse supermercado é um velho conhecido nosso. Aqui eu vou com mais cuidado, né? Pronto. Chegamos aqui e vamos ao Nunes Peixoto. E vamos nós aqui, né? Nunes Peixoto. Não vou falar muito. Também os preços não são tão bons assim, já foi melhor aqui, sabe? E eles aqui no Nunes Peixoto. Aqui o supermercado de grande porte, e ali o restaurante. E vamos nós. De volta aqui. Aqui no restaurante.
Estamos voltando já pro carro, né? Tomei café. O quilo tava R$38, um pouco mais caro, né? Menos barato, na verdade. Muito barato. R$38 não encontro em Aracaju, lugar nenhum. Só se assim. Restaurante muito popular, de péssima qualidade. Mas aqui, nesse restaurante do supermercado, por R$38 o quilo, você come com a qualidade dos melhores restaurantes de Aracaju. Então, isso não existe em Aracaju. É impensável ter algo semelhante. Eu até considero esse Nunes Peixoto quase um patrimônio imaterial, sabe? De Itabaiana. Uma coisa impressionante. Não tem nada semelhante assim. Enfim, o café da manhã é maravilhoso, né? Não existe em Aracaju. Nunca, não tomo café desse em Aracaju nunca. Com as coisas que eu comi, com qualidade, com tudo muito bom, todos os ingredientes bons. Enfim, é isso aí. E agora vamos ao nosso final do episódio, né? Um pouco de carro até as proximidades do meu local. A nossa espaçonave popular. Estamos saindo aqui, né? Estamos no estacionamento do Nunes Peixoto, como eu tinha dito, né? Um supermercado bom, muito bom. Tem muitos itens que não tem em Aracaju. Você encontra na internet, mas em Aracaju você não encontra fácil não. Até encontra em algum lugar, mas não concentrado no mesmo lugar como aqui. E esse restaurante, por R$38 o quilo, você não existe em Aracaju. E em Aracaju, um lugar com essa qualidade, custaria no mínimo R$100 o quilo. Então, não tem precedente, sabe? Nesse aspecto, Itabaiana é muito superior. E não é só o Nunes, tem outros lugares. Tem muitos restaurantes bons, muitos lugares bons para almoçar, tomar café e jantar aqui em Itabaiana. Não se compara a Aracaju. Muito superior, né? E Lagarto, que eu trabalhava, nunca que eu fiz nada disso. Né? Não tem nada semelhante, né, ao que a gente encontra em Aracaju. Vamos agora fazer a volta aqui, né? Porque esse local tá bloqueado. Vamos dar uma volta. Isso aqui é o centro comercial de Itabaiana, né? Comércio do interior de Sergipe, downtown. É isso aí, sabe? Eu às vezes me pego. Eu sou uma pessoa muito de sensações, de associar, sabe, uma imagem, um local, algo que eu tô sentindo, coisas banais que depois eu acabo sentindo falta. E certamente isso vai ser algo que eu vou sentir falta quando eu não estiver mais trabalhando por aqui, ou talvez se não existir mais, né? É muito bom. Isso é uma das coisas que eu gosto quando eu viajo para cá, sabe, com o meu carro, porque apesar de gastar combustível e tudo mais, de ser caro, mas é uma experiência maravilhosa. Eu realmente adoro isso aqui. Itabaiana é uma cidade muito boa, sabe? Custo de vida para se morar é muito bom. Como não é uma cidade também tão populosa como Aracaju, né? Tem menos opções, embora as opções existentes sejam muito boas, de todos os serviços, né? Você tem aquela coisa, né? Acaba encontrando as mesmas pessoas nos lugares, sabe? É meio impossível não ficar se batendo com gente conhecida. Coisa que não acontece em Aracaju, né? Muito raro você se bater com alguém. Por mais que Aracaju só tenha 2 shoppings principais, né? Tem aquele, a gente fez até um vídeo, né? O Aracaju Park Shopping, mas que é um insignificante. Vai ter um 4º shopping, que é o Praia Sul, que vai inaugurar, dizem que vão inaugurar esse ano. Também não vai concentrar tanta gente, então 2 shoppings, basicamente. E mesmo assim é difícil se bater com gente conhecida. Acontece às vezes, eu me bater, encontrar alguém conhecido, mas é muito difícil, né? Mas em Itabaiana não. Em Itabaiana, certamente quem mora aqui fica vendo as mesmas caras, o mesmo rosto, vendo no mesmo lugar, sempre, frequentemente. Vai numa padaria, encontra uma pessoa conhecida, vai ali, encontra outra pessoa conhecida, e assim sucessivamente.
Mas é isso. Eu gosto, sabe, de associar momentos a impressões e às vezes, né, não tem nem como descrever uma impressão, né? Sei lá, eu olho aqui, acho isso tão bonito, né? Me sinto tão livre. Eu gosto de estar livre, né? Eu tenho meu filho, tudo mais, mas eu gosto da minha liberdade. Eu acho, pra mim, por mais que eu não esteja livre, né? Porque eu não estou aqui livre, espontâneo, à vontade, mas também, se não fosse essa obrigação de trabalho, eu também não iria estar aqui, né? Então, às vezes, algumas obrigações acabam nos levando a, enfim, a ter algumas experiências que eu não teria, né? Eu me lembro quando eu trabalhei no sertão, né? Pô, era terrível viajar para lá, mas muitas coisas que eu vivi lá eu jamais viveria, porque o que é que eu vou fazer no interior, né? Sei lá, não vou dizer onde eu trabalhei, né? Mas vamos dizer assim, em Canidé de São Francisco, em Porto da Folha, em Poço Redondo. O que é que eu vou fazer lá? Nada, não tenho o que fazer lá. Eu jamais vou nesses lugares. Então só o trabalho, né, que muitas vezes nos leva a conhecer certos lugares. Então, às vezes, o próprio condicionamento de vida nos permite ter experiências e vivências que a gente não teria. Certamente, né, minha vida, ela, só resumo, já terminando aqui, né, minha vida se dividiu em 2013, né, 13 anos atrás era para ir para Brasília. Certamente minha vida seria muito diferente hoje, né, 13 anos depois, mas não aconteceu, não fui para Brasília, eu permaneci em Sergipe e a minha vida foi essa. Eu não tive mais grandes mudanças, não mudei de cargo, não passei em concurso melhor, então continuei na mesma carreira, só me deslocando de um local para outro de trabalho, né, temporariamente, só é a minha lotação. A gente já está chegando no nosso local de trabalho, então não vou filmar tão próximo de lá, né? Mas é isso aí, nossa gravação está terminando, nosso passeio livre de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, se gostaram, se inscrevam, curtam, etc, e a gente se encontra numa próxima oportunidade, né? Em um outro momento da existência. Acredito que hoje vão ter 2 viagens livres. Vamos fazer a viagem de volta, voltando para Aracaju, mais ou menos próximo das 2 da tarde. Então é isso aí, até a próxima oportunidade.